Pessoas, dando continuidade ao texto, e agora a partir do versículo 5, quando Jacó ele fica sabendo, o texto vai dizer que ele fica entristecido, e é compreensível, né? Ele como pai saber que a sua filha foi violentada, só que o que eu acho interessante é que ele não toma nenhuma atitude de início. O texto vai falar que ele mantém a calma, espera os seus filhos regressarem, ou seja, os irmãos de Diná, eles estavam no campo, e posteriormente a essa espera, a gente percebe que Siquém, junto com seu pai Amor, ele vai conversar com Jacó, e nesse momento, após os irmãos de Diná, filhos de Jacó, retornarem do campo, eles conversam. O texto vai falar que Amor, só para o pessoal que talvez não esteja compreendendo, Amor, ele governava a cidade de Siquém, e ele também tinha um filho chamado Siquém que violentou Diná. E aí nessa conversa, o pai do violentador de Siquém, ele vai falar que era para Jacó ele conceder a mão da filha dele, Diná, em casamento para o seu filho. E que era para ele habitar no meio desse povo dos cananeus, e a terra dos cananeus, ou dos siquenitas, ela seria também a terra de Jacó. O que muitas pessoas, galera, não percebem é que aqui está sendo proposto um acordo, a união de dois clãs. Não é simplesmente um casamento. O porquê? A gente sabe que nesse período aqui, e estamos falando por volta de 1700 a 1500 a.C., os casamentos eles eram arranjados, só que quando duas famílias elas se uniam através de casamento, os clãs também se uniam, e havia uma cooperação não só de pessoas, de recursos humanos, mas também uma cooperação em relação aos bens materiais. Como assim, Manuelson? Se por um acaso os siquemitas eles fossem para uma guerra, o clã de Jacó, a família de Jacó, ela deveria colaborar ou participar dessa guerra caso fosse necessário. E o contrário também é válido. Se Jacó ele participasse de alguma guerra com outros povos e ele precisasse de recursos, ou recursos humanos, de soldados, ou de recursos materiais, os siquemitas eles também seriam obrigados a cooperar com esses recursos. Então, nesse momento aqui, o que está sendo proposto a Jacó não é somente o casamento, a união dessas duas tribos, mas é uma união de todo o patrimônio humano e também do patrimônio material, dos bens deles. E a gente sabe que o conselho da Bíblia era que os israelitas eles não se misturassem ou não estabelecessem relações com outros povos. Primeiro porque a fé era diferente, a cultura desses dois povos eram culturas completamente distintas. E o interessante em relação a essa calma de Jacó, lembra que eu falei que Jacó mantém a calma, espera os seus filhos eles retornarem do campo? É que, de um lado, nós temos o clã de Jacó, que era um clã muito menor em número. Lembra que Jacó ele havia ficado na casa do seu tio Labão, ele estava retornando para a casa do seu pai e ele vai ficar em Siquém. Então Jacó ele era um homem muito rico, só que o clã dele, principalmente em números, em recursos humanos, era muito inferior ao de Siquém. Então, de certa forma, a gente também pode entender que existia um medo de Jacó em guerrear, em fazer alguma coisa contra Siquém, porque nós estamos falando do filho do rei Amor, que era dono da cidade em número, em poder bélico. O Amor ele era muito mais poderoso que Jacó. E aí é proposto esse acordo. Galera, só a título de esclarecimento, a gente vai ver que em relação à união desses dois povos, essa não era a vontade de Yahvé, tanto que Abraão ele vai pedir para o seu servo buscar uma esposa para Isaac no meio da parentela dele, e Abraão até pede para que esse servo não pegue entre as cananeias, entre
as mulheres daquela região. A gente tem isso também com Jacó, quando ele vai para a casa do seu tio Labão. Um dos conselhos da sua mãe é de que ele busque entre o irmão dela uma esposa para ele, não se case com as mulheres que habitavam próximos a ele. A gente vai ter isso também com Esaú. Esaú ele vai casar com as cananeias. A Bíblia vai falar que essa não era a vontade de Yahvé, nem a vontade dos familiares dele. E aí depois, para tentar contornar a situação, ele casa com uma filha de Ismael, e Ismael era parente dele. Se não estiver enganado, Ismael vai ser tio, algo nesse sentido. Mas em relação às lições que a gente consegue extrair desse texto, é que não tem como, galera, você estabelecer uma relação matrimonial com alguém que é diferente de você. Você até pode, a pessoa pode mudar posteriormente, só que a convivência ela é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui em São Paulo, eu vou para o Rio Grande do Sul e tem uma outra pessoa que está aqui em São Paulo e vai para Alagoas. Concorda que os nossos caminhos eles são distintos, eles são diferentes. Não tem como a gente fazer o mesmo trajeto. A jornada, ela não é a mesma. É igual o casamento. Quando a gente estabelece uma relação com alguém que pensa diferente da gente, que tem princípios muito diferentes do nosso, essa convivência ela vai ser muito difícil, porque o meu objetivo é em determinado sentido e o objetivo da pessoa é em outro sentido. Talvez você fale, mas a paixão, né, o amor, as pessoas mudam, as pessoas acabam cedendo. Isso é uma opção, né? Não é pecado você, como cristão, estabelecer uma relação com alguém que não é cristã ou cristão. A ideia é facilitar a convivência e o conselho da Bíblia é esse. Tanto que nos evangelhos a gente vai ter a Bíblia falando que o trigo não deve se misturar com o joio e outros textos também que não vale a pena a gente entrar aqui. Galera, uma outra lição é em relação à postura de Siquém. A conduta dele foi uma conduta completamente equivocada, errada, em todos os aspectos, dentro da legalidade, dentro da Bíblia, dentro da moral, da ética. Siquém, ele agiu de forma errada, eu quero que fique claro isso, só que a gente percebe ele se arrependendo, ou seja, ele se apaixona por Diná, ele muda e aí ele tenta corrigir o erro dele. Um dos costumes que existia nessa região, nesse tempo, era de que se um homem ele violentasse uma mulher, ele deveria casar com essa mulher. Isso vai estar em Deuteronômio 7. Então, de certa forma, ele procura reparar o erro dele. A gente vai perceber que os irmãos irão tramar contra ele em textos futuros, mas a gente percebe uma mudança de Siquém. O que eu quero trazer com isso? Não estou dizendo, não estou falando para você cometer algo semelhante ao que Siquém ele cometeu. O corpo ele é sagrado. Eu falo que o corpo é sagrado porque alguém só pode tocar no meu corpo com a minha autorização, com a minha permissão. Eu só posso tocar no corpo de uma mulher com a autorização dela, com a permissão dela. Tem alguns camaradas aí que vai falar, mas a mulher estava usando uma roupa curta, deu liberdade. Isso não é justificativa, tá, galera? Quero que você entenda que o corpo do outro, ele não é propriedade sua, e muito menos do outro, é propriedade de Deus. Mas quem toma as decisões é cada um sobre si. E violar essa integridade traz consequências extremamente nefastas, tá? Mas a gente percebe o Siquém, ele se arrependendo. Mas eu dei uma volta aqui muito grande, galera. Mas o que eu quero trazer com isso aqui é que sempre que você cometer algo e essa conduta sua for uma conduta equivocada, você deve procurar reparar esse erro. Você deve procurar amenizar os efeitos dessa conduta. Vou dar um exemplo bem simples. Xinguei alguém por impulso, dei um tapa em alguém. A minha postura é procurar reparar ou corrigir ou pedir perdão, beleza? Pessoas, e só para a gente finalizar o texto, e aí eu vou me direcionar
a quem tenha passado por algo nesse sentido, tenha sido violentada ou até violentado também, porque acontece, que você entenda primeiro que você continua sendo especial, você continua tendo dignidade, não só diante da sociedade, mas diante de Deus também. E quem está errado é o outro, tá? É o violentador, no nosso caso aqui é Siquém, que não teve caráter, é Siquém que teve uma postura reprovável, mas Diná, por ter sofrido o que ela sofreu, isso não a diminui em momento nenhum. Eu sei que a sociedade acaba lançando um olhar preconceituoso sobre uma mulher que é violentada, e isso acontece também por parte de algumas autoridades. Há julgamentos, por exemplo, mas foi a mulher que deu espaço, ela provocou, deu liberdade, porque a mulher quis. A gente vê essas falas aí de um pessoal sem conhecimento e sem moral para falar o que fala. E aí algumas mulheres acabam se deixando levar por isso, e outras pessoas da sociedade também. Só que a gente precisa entender que quem está errado e quem não tem dignidade, não tem caráter, que é uma pessoa que não merece ter respeito, é quem pratica o ato, não quem sofreu. Mas é isso, tá, galera? Que vocês entendam, quem passou pela situação, que isso não te diminui. Você continua tendo valor para Deus, continua tendo valor diante da sociedade. E você que conhece alguém que passou por uma situação como essa, que você não lance em momento nenhum olhares preconceituosos.